Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Círculo da Luz, essa casa de oração onde nós viemos buscar auxílio e esclarecimentos para seguirmos em nossas caminhadas. Se faz necessário que nos harmonizemos para estarmos receptivos àquilo que viemos buscar. Vamos então, nesse momento, elevar os nossos pensamentos e nos prepararmos para as mensagens que serão trazidas na noite de hoje. Roguemos ao Pai a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. Não deixe-nos cair nas tentações, mas livra-nos, Pai, de todos os males. Pois somente teu é o reino, é o poder e a glória, hoje e sempre. Que assim seja. Como expositor da noite, temos o nosso irmão Jefferson Sotero, trabalhador do Centro Espírita Seara de Jesus, que trouxe como tema de palestra doença física e moral. Vamos vibrar para que ele possa encontrar facilidade para o tema que escolheu para a noite de hoje. Pessoal, boa noite a todos. Que Deus nos ilumine e nos proteja sempre. O tema doença física e moral. A gente pode pegar os últimos 3 meses para fazer uma referência, né? A gente pega setembro amarelo, a gente foca a depressão, outubro rosa e novembro azul, o câncer, mas também qualquer doença física e as doenças morais que nós passamos na vida, que a gente vai refletir sobre esse tema. Kardec nos diz que a doutrina espírita é uma fé raciocinada. Isso quer dizer, eu preciso usar a razão diante das situações. Então, diante da minha dor emocional, moral, ou diante da minha dor física, eu preciso utilizar a razão. Porque se eu colocar a emoção diante do sofrimento, a minha vida vai virar um inferno. Quanto mais emoção envolvida diante da dor, mais desespero vem nas pessoas. Então, Kardec diz que eu preciso estudar, entender sobre aquele tema. Então, a partir do momento que você tem o entendimento daquilo que está acontecendo, vem a razão. Por isso que muita gente pensa que os espíritas são frios. Nossa, a pessoa morreu, ele não está nem desesperado. Olha, ele descobriu que está com câncer e não está nem desesperado. Porque os espíritos nos dizem que o sofrimento faz parte da nossa vida. O que nós devemos evitar na nossa vida é o desespero diante da nossa dor. E evitar o desespero na visão espírita é através do conhecimento. Então, estudar sobre aquele tema que eu estou enfrentando se faz necessário. Então, cada um está dentro da casa espírita, todos nós passamos por dores. Então, o que é que você sabe sobre a dor que você está passando? Porque só sofrer, só tomar passe, não vai mudar a vida. Porque às vezes você toma o passe, você se sente bem, mas você continua sem compreender aquela situação. Então, é sobre isso que a gente vai refletir na mensagem dos Espíritos. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Então, Jesus disse: quem está sofrendo vai ser consolado. Aí os Espíritos fazem uma pergunta: mas como há de alguém se sentir feliz por sofrer, se não sabe por que sofre? Então, muitas vezes nós entramos na casa espírita querendo resolver os nossos problemas e, às vezes, aparentemente, o problema não tem solução. E aí bate o desespero. Então, mais uma vez, os Espíritos estão dizendo para a gente: você precisa conhecer para que faça sentido a dor na sua vida. Então, você está diante de uma pessoa que está enfrentando uma doença física, ou está num processo depressivo, ou você se encontra nessa situação, mais uma vez, reforçando, eu preciso entender. No Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos dizem o seguinte: a lei humana alcança certas faltas e a pune, mas a lei não alcança e nem pode alcançar todas as faltas, mas Deus vê o progresso de todas as criaturas. Ele já começa dizendo o seguinte: as pessoas vão cometendo seus erros durante a vida, seus crimes durante a vida, e muitas vezes passa impune. Então, nós sofremos dizendo o seguinte: poxa, aquela pessoa teria que pagar por esse crime. Mas os Espíritos já estão dizendo: a lei humana nem sempre vai pegar. Mas Deus vê o progresso de todas as criaturas, eis porque não deixa impune nenhum desvio do caminho reto.
Não há uma só falta, por mais leve que seja, uma única infração à sua lei que não tenha consequências forçosas, inevitáveis, mais ou menos dolorosas. Então, a partir do momento que eu vou entrando dentro da doutrina espírita, tem que ficar muito claro na minha mente que tem duas leis. Tem a lei dos homens e a lei de Deus. Então, aquele que sofre esperando a lei dos homens punir as pessoas, às vezes está perdendo um tempo. Porque nem sempre vai punir. Nem sempre vai punir. E aí dá uma sensação de injustiça. Isso é para pensamento materialista. Mesmo que eu diga que eu sou espírita, que eu frequento casa espírita, se eu sentir uma impunidade, seja de quem seja, esperando a justiça humana, os espíritos já disseram, ela não vai pegar todo mundo. Mas não uma só falta, por mais leve que seja, uma única infração à sua lei que não tenha consequências forçosas, inevitáveis, mais ou menos dolorosas. Donde se segue que nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido naquilo que errou. Então ele está dizendo para a gente, te acalma. Te acalma. O mundo pode estar numa perturbação terrível e você clama por justiça. Ele vai dizer, ninguém escapa. Ou alguém aqui nunca falou no seu dia a dia, da lei de Deus você não escapa. Então o Espiritismo aprofunda essa lei. Porque senão Deus seria injusto. Não é? Muita gente diz, poxa, os malfeitores progridem, lucram, enquanto os bons não vê nada. A pessoa olha às vezes para dentro de si e diz assim, poxa, eu sou uma pessoa tão boa, porque a vida não sorri para mim, enquanto aqueles que agem mal estão sorrindo. Mais uma vez, pensamento materialista. Então nós precisamos ampliar a nossa visão através do entendimento, porque eles dizem, se eu acreditar que a vida começa no berço e termina no túmulo, e ela não sai do jeito que eu espero, vem o desespero. Então as pessoas vão se desesperando muitas vezes por ter o pensamento materialista. Querer a resposta na hora, querer a justiça na hora. E nem sempre vem. Aí eles dizem, os sofrimentos são então uma advertência de que ele andou mal. Quem está sofrendo? Levante o pensamento. Porque eles dizem para a gente que a chaga da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Então, quando eu estou sofrendo, a tendência é eu acusar as pessoas e as situações da minha vida. Mas eles estão dizendo o seguinte, os sofrimentos são então uma advertência de que ele andou mal. Então, se nós estamos sofrendo, nós andamos mal, nessa vida ou em outra. As pessoas e as situações que acontecem na nossa vida, nós precisamos dela. Então, um dos primeiros pensamentos que o espírita tem que colocar se chama resignação. Essa dor, essa doença, ela é minha. Quanto mais eu negar essa doença como minha, para o meu crescimento, mais eu vou continuar me revoltando e culpando o mundo. E aí, quando você culpa as pessoas e quando você culpa o mundo, você não desapega. Então, muitas pessoas sofrem o apego por buscarem os responsáveis pela sua dor. E quando essas pessoas não são punidas, mais vem o desespero. Seja um assassinato, seja um roubo, seja uma lesar financeiramente. Então, ele está dizendo para a gente, usa a resignação, isso é para ti. Te acalma, te fortalece, porque aquele que errou, um dia vai responder por isso. Mas, se está acontecendo com a gente, nós somos responsáveis. Então, não adianta dizer o seguinte, meu Deus, e agora? Por que isso comigo? O que é que eu fiz? Joguei pedra na cruz? Jogo. Pronto, jogo. Não adianta ficar lastimando. É o que eles dizem. Reclamar, gritar, não vai mudar a sua dor. Melhor aceitar. Aí eles dizem, o André Luiz, num livro chamado Ação e Reação. É indispensável que compreendamos que todo o mal por nós praticados conscientemente nessa vida ou em outra, expressa de algum modo lesão em nossa consciência, e toda lesão dessa espécie determina distúrbio ou mutilação no organismo que nos exterioriza o modo de ser. O que é que André Luiz está dizendo aqui para a gente? Tudo que a gente fez de errado
nessa vida ou em outra, a nossa consciência acusou. Alguma vez você disse assim, meu Deus, não devia ter feito isso e fiz. Se a sua consciência acusou, você já lesou sua consciência e num determinado momento, essa lesão vai para o corpo físico. Então a gente vai começar a perceber o seguinte, quando a gente está vendo pessoas com corpo físico, com deficiências, com dores, em depressão, é uma doença que está descendo do espírito para o corpo físico. A prática do mal desarmoniza profundamente a essência pensante do espírito, gerando perturbações mentais ao mesclar crises de intenso remorso com depressões profundas e manifestações esquizofrênicas de difícil solução. A doença que vai mais matar é a depressão, através do suicídio. Aqui eles estão dizendo a causa da depressão. A causa da depressão não é aquilo que aquela pessoa está passando naquele momento, mas tudo que ela fez de errado em todas as vidas está acumulada na sua mente. Ela precisa adoecer para buscar ajuda. Ou alguém nunca ouviu pelo amor ou pela dor. Então, aquela pessoa que está adoecendo fisicamente ou moralmente, ela está precisando se curar espiritualmente. Ela está precisando de ajuda. Então, não adianta apenas estar nos consultórios sem estar buscando uma cura moral. Se faz necessário. Então, muitas vezes as pessoas estão depressivas, enfrentando suas dores físicas e não querem sair do quarto. Se revoltam contra o mundo, se revoltam contra as pessoas e não saem. Aí o que é que o Emmanuel diz para a gente num livro chamado Atenção? O sofrimento vem para que ela mude. Se ela não muda, o sofrimento vai aumentando. Então, mais uma vez, não importa a dor que nós estejamos passando hoje, ela está servindo para que eu vá buscar a minha cura moral. É para isso que eu estou doente. Porque se eu não estiver passando por essa dor, eu não olho para dentro de mim. É um alerta, é uma febre. A febre vem e te alerta. Antes da reencarnação, nós mesmos alisamos os pontos fracos da própria alma, advogando em nosso favor a concessão dos impedimentos físicos e doenças que, em certo tempo, nos imunizem ante as possibilidades de repetição dos erros que cometemos em outras vidas. Vamos com calma aqui. Ele está dizendo o seguinte, o espírito está se preparando para reencarnar. Ele já sabe dos seus erros do passado. Então, ele espera uma nova oportunidade para se recuperar. Para se recuperar. Então, ele sabe que nessa vida, ele vai pedir para enfrentar um câncer, qualquer tipo de lesão, e ele reencarna. Quando ele reencarna e essa doença aparece, ele esqueceu o passado. Ele não lembra. Mas ele não se revolta com aquela doença. Isso se chama provação. Ele está enfrentando uma doença dura, ele está enfrentando uma separação, o desencarne de um ente querido, mas ele não se revolta com aquilo. Porque ele sabia, de antemão, que ele ia enfrentar essa dor para poder vencer espiritualmente. Aqui está a base do crime do aborto. Crime do aborto. Por quê? O espírito está preparado para reencarnar, para passar pelas suas dores, para poder se resgatar. É para isso que a gente nasceu. A gente nasceu para passar pelas nossas dores. Esse período que a gente vai ficar aqui pode ser longo ou curto na visão materialista, mas para ele isso aqui é muito rápido. Mas ele está passando por um período, mas nós precisamos reencarnar. Então, quando existe o aborto, na verdade, é impedir que esse espírito possa progredir. Pelo menos nesse período que ele vinha. Porque ninguém morre. Então, o aborto não é matar ninguém, é evitar que esse espírito passe. Aí eles dizem também o seguinte para a gente. Mas nem sempre o espírito solicita determinadas enfermidades. Então, aqui ele está separando. Vai ter espíritos que vão pedir para dizer, eu necessito dessa dor, eu necessito dessa doença para vir. É mais ou menos se a gente for lá nas Paralimpíadas, né? A gente vai ver um monte de gente cheio de deficiências físicas, mas você vai conversar com eles e estão tudo bem resolvido. Eles sofrem as dificuldades, mas a maioria está bem resolvido. Mas eles dizem aqui,
Mas nem sempre o espírito solicita determinadas enfermidades, de vez que em muitas circunstâncias, como no suicídio ou na delinquência, caímos em grande desequilíbrio, lesando o corpo espiritual, o que nos obriga a renascer no berço físico, exibindo defeitos e moléstias congênitas em aflitivos quadros expiatórios. Aqui, o Emmanuel está dizendo para a gente o seguinte: não se desespere com a morte. Nós vamos voltar. Aquele que cometeu suicídio, aquele que foi na delinquência, nas drogas, ele comprometeu o seu corpo espiritual. Ele comprometeu o seu corpo espiritual. Ele vai voltar lesado. Então, quando nasce uma criança cheia de deformidade, e a gente se espanta, é só ir na APA, ir na ACD. Esse espírito, ele errou no passado e necessita jogar a doença para o corpo físico. Então, porque muitas vezes a gente fica sem explicação. Né? Os pais se revoltam, mas por que meu filho nasceu assim? Não é? Aí, às vezes, tem um outro filho que veio bem fisicamente e um outro. Aí a gente vai para o Evangelho falar sobre família. Os espíritos vão perguntar para os pais, né? Eles dizem que Deus vai perguntar para os pais: o que fizesse do meu filho confiado a ti? Se tu desse todo o amor, todo o carinho, toda a atenção, e ele se perdeu, entrega para mim. Porque antes de ser teu filho, ele é meu. Então essa mensagem dos espíritos estão querendo dizer o seguinte: tenha consciência tranquila na educação do seu filho, mas ele é um espírito imortal. Então, quando o espírito cai na delinquência, na droga, no suicídio, aquele que está do lado tem que ter consciência tranquila. Eu fiz tudo o que eu podia para aquela pessoa. Se ela errou e caiu, eu vou entregar para o pai. Porque ela vai retornar. Só que ela volta retornando com lesões físicas. E aí os pais dizem: meu Deus, mas por que esse filho agora para mim? Né? Aí vem um filho especial. Aí no Evangelho eles dizem que essa mãe, esse pai, vai implorar a Deus uma nova oportunidade para ter em seus braços aquele filho que ele perdeu, para poder dar todo o amor e carinho e ele agradecer. Então, aqueles que reencarnam juntos já viveram juntos. Então, muita gente diz assim: poxa, aquela família ali tem aquela pessoa com necessidade especial. Aqueles que habitam aquele lar já viveram no passado. Às vezes, contribuíram para que aquela pessoa caísse no erro, incentivou as drogas, incentivou o suicídio, e outras vieram para auxiliar. Por isso que, se vocês forem nas APAs, eu já fiz várias palestras nas APAs, geralmente os pais até renegam. A maioria são os homens. Não querem nem saber da criança com deficiência. As mães estão lá. Então, geralmente, esses pais são espíritos que viveram no passado e contribuíram para que aquele espírito caísse. Recebeu uma nova oportunidade de ser pai para abraçar e cuidar, e mais uma vez abandona. Aí eles dizem: esses espíritos, que muitas vezes se revoltam com as suas doenças, é que eles são colocados como expiação. Quer dizer, você precisa disso. Então, quando a gente se revolta com as nossas dores, é a expiação. Então, qual a diferença de provas e expiações de uma forma bem simples? Provas, você está enfrentando uma dor, mas diz: está doendo, vamos lá. A expiação, você se revolta. Aquela dor é sua, lá atrás, em outra vida, o seu espírito comprometeu em erros, agora que você está tendo a oportunidade de se limpar, você não aceita. Por isso que muita gente entra na casa espírita em expiação, quer dizer, revoltada com a separação, revoltada com a doença, revoltada com o desencarne do ente querido, seja qual dor que aquela pessoa esteja enfrentando, mas a partir do momento que ela vai tendo a compreensão daquela dor na sua vida, ela sai da expiação para a aprovação. Porque a aprovação, por mais que seja mais leve do que a expiação, ela causa dor. Então, quando a gente vê pessoas gritando, quanto mais ela reclama da sua doença, quanto mais ela reclama da sua dor e do seu sofrimento, só mostra para nós espíritas que aquele espírito comprometido ainda não aceitou. É duro. Porque a pessoa está na pior situação da vida dela, enfrentando as dores mais terríveis da vida dela, e os espíritos dizem: a responsabilidade é sua. Se você continuar nessa situação, se revoltando contra a vida, se revoltando contra Deus, você não avança. Aqueles que eles dizem: se entrega. É minha essa dor. Eu preciso avançar. Aí eles dizem: Emmanuel,
assim manifestam-se as chamadas doenças kármicas, expressões autênticas das expiações educativas. Como é que o Espiritismo entra na minha vida? Quando eu olho para aquela situação que eu estou enfrentando e mudo o ponto de vista pelo entendimento espírita. Então, seja qual seja a dor que nós estejamos enfrentando, ou aquela pessoa que esteja enfrentando num consultório de um psiquiatra, falando da sua depressão e da sua dor, aquela doença para ela é educativa. É educativa. Ela precisa avançar moralmente, por isso ela adoeceu. Habilitando-se através de longas reflexões e benéficas disciplinas para o ingresso respeitável na vida espiritual. Como a vida continua, as pessoas perguntam para a gente: Jefferson, como é que está o meu parente no plano espiritual? Como é que ele era em vida? Porque a vida continua. Então eles dizem, quanto mais desespero a pessoa está em terra e desencarna para o plano espiritual, mais desesperada ela vai estar lá. Quanto mais equilibrada ela desencarna, melhor ela vai estar lá. Então ela está dizendo para a gente, Emmanuel, que as doenças de longo curso fazem com que o espírito vá fazer uma reflexão sobre a sua vida. Porque nós vivemos um materialismo tão grande que nós esquecemos que nós vamos morrer. Todos nós vamos desencarnar um dia. E nós colocamos na nossa mente que nós não vamos, nós somos eternos. E aí, quando as pessoas vão desencarnando, a gente vai se desesperando. Faz parte do processo. Não é? A gente não pode culpar a morte. A morte faz parte. A dificuldade sempre vai ser como conviver com isso. Aí eles dizem que a doença vai fazendo com que você vá desapegando das coisas materiais. Quando você adoece, você fica de cama, vem uma revolta, porque o seu materialismo vai gritar, que é o egoísmo. Eu queria a vida que eu tinha antes, agora eu estou sem uma perna, estou sem um braço, agora eu estou cego. Mas o que é que os Espíritos estão dizendo? Esse período é para você fazer uma reflexão de como você era. O corpo é detrito da carne, enquanto que um morto é alguém que se ausenta da vida. Por isso que Jesus falou, deixai os mortos enterrar os seus mortos. Então aqui, na visão espírita, de toda forma o espírita tem que separar o corpo físico da alma. Isso tem que ser racional. Porque se eu não sou feliz com o meu corpo físico, a minha alma vai adoecer muito mais. Só que às vezes aquela deficiência física, aquele corpo que eu não espero, é um freio para o espírito. Ele precisava daquele corpo. Só que quando a gente vai enterrar, eles dizem para a gente, Jesus, né? Era uma caminhada dos espíritos, né? Dos apóstolos. Eles iam fazer uma pregação e um deles falou, né? Jesus, meu pai morreu e eu preciso enterrar o meu pai. E ele falou, deixai os mortos enterrar os seus mortos e vá anunciar o reino de Deus. Porque, mais uma vez, enterrar os mortos é a visão materialista. Acreditar que o corpo físico é a alma. Isso seria a maior injustiça de Deus. Porque a gente começa na doutrina espírita com a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Deus é bom e Deus é justo. Então, se chegou o momento daquela pessoa de desencarnar, ela desencarnou. Se eu acreditar que ali terminou tudo, para que eu fui amar? Para que eu fui cuidar? Para que eu me preocupei? Para que eu paguei escola? Então, eles dizem mais uma vez para a gente, avance espiritualmente. Avance espiritualmente. Quanto mais apegado às coisas da terra, mais desespero vem. Emmanuel diz numa obra chamada Fonte Viva, geralmente as lições que a gente lê também aqui, ou faz palestras, é bem simples a mensagem, está na lição 47, chamada Autolibertação, que ele diz o seguinte, se você quiser resolver todos os seus problemas íntimos da alma, comece o seu curso de autolibertação. Começar curso é estudar e se preparar. Aprendendo a conviver com tudo sem ter nada. Nada é nosso aqui e isso tem que ser racional. Seja um dedo, um braço, um olho ou seu corpo inteiro. Aprenda a conviver com todos sem ter ninguém, inclusive as pessoas que você mais ama, porque você veio sozinho para esse mundo e sozinho você vai sair. Então, Emmanuel quer dizer para a gente que uma das maiores dores que nós enfrentamos nas nossas doenças se chamam apego. Eu tenho apego.
Mas não é esse apego simples às coisas. Porque, mais uma vez, o materialismo, pessoal, não são as coisas materiais, não é o corpo, não é o carro, não é a casa. O materialismo é acreditar que a vida é na terra. Quanto mais você acreditar que a vida é na terra, mais o seu egoísmo vai gritar. Porque nem sempre a vida vai ser do seu jeito. E não sendo do seu jeito, a tendência é você se desesperar. Leon Denis, da época do Kardec, ele escreve um livro, que agora esqueci o nome, não anotei o nome aqui. Me perdoe. Digamos a Deus as teorias que fazem da morte a porta do nada ou o prelúdio de castigos intermináveis. A Deus sombrios, fantasmas da teologia, dogmas medonhos, suplícios infernais. Chegou a vez da esperança e da vida eterna. Mais uma vez aqui, Leon Denis está dizendo para a gente, mude o seu ponto de vista. O que é a morte para você? Pare e se pergunte. O que é a morte para você? Não é vivenciar a dor da separação, que ela vai ser terrível. Né? Quando você perder um ente querido, não adianta dizer assim, você é espírita, não vai sofrer. Vai sofrer muito. Porque qualquer separação nos machuca. Mas qual é o seu entendimento sobre isso? É o nada? Porque se for o nada, é o que o Kardec diz sobre o psicólogo, médicos, quando a pessoa chega desesperada em suicídio, em ideação suicida, e pergunta para o médico, psicólogo, psiquiatra, o que é que vai acontecer comigo depois que eu morrer? Se ele responder nada, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Se o médico responder nada, para que eu vou ficar na Terra sofrendo? É melhor acabar com tudo o mais rápido possível. Eu não vou aguentar essa dor, já que depois daqui, nada mais acontece. Mas, mais uma vez, eles nos lembram, chegou a vez da esperança e da vida eterna. Jesus falou, a felicidade não é desse mundo. Então, eu preciso me alimentar constantemente que o luto não faz parte do movimento espírita. O reencontro, pedir a Deus um reencontro, uma nova oportunidade de me reencontrar com aquele espírito, sim. Porque eles dizem para a gente que existem dois tipos de famílias. Famílias pelos laços corporais e família pelos laços espirituais. Os Espíritos dizem no Evangelho que muitas vezes aquelas famílias de sangue são tão inimigas que já se separam nessa vida e nunca mais se encontram. Mas eles dizem que aqueles que se amam, viveram juntos, passaram por aqui e vão se reencontrar. Essa é a bondade e a justiça de Deus. Que se eu amei uma determinada pessoa e pela doença ou por qualquer coisa ela desencarnou, eu preciso confiar. É isso que eles estão pedindo para a gente. Digamos a Deus as teorias que fazem da morte a porta do nada, ou o prelúdio de castigos intermináveis. A Deus sombrio, fantasmas da teologia, dogmas medonhos, suplícios infernais. Chegou a vez da esperança e da vida eterna. Kardec aqui estava batendo na Igreja Católica. Ponto. Quando eu falei da medicina, ele estava batendo na ciência. E aqui ele estava batendo na Igreja Católica. Que é o dogma. Morreu, acabou, inferno. Né? Hoje a gente pode levar também para a igreja evangélica. Então, esse dogma tortura as pessoas. O fim. Né? Aí você chega para uma pessoa e diz, mas por que o meu filho foi assim? Por que ele veio sem 2 braços e sem 2 pernas? É culpa dos pais. Uma pessoa esses dias chegou para mim e disse assim, Jefferson, é verdade que um gatinho dentro de uma casa pode atrair o câncer que ia dar numa pessoa? Só se Deus fosse injusto, né? O que o gatinho tem a ver com o problema da pessoa? Né? O que os pais têm a ver com a doença do filho? Só se deu má educação. Mas se a doença veio para aquele filho, desde que nasceu, foi importante. E aí a gente precisa aprender 2 palavras muito fortes dentro da doutrina espírita. Justiça e misericórdia. Justiça é a dor que a gente passa pelos nossos erros, pelos nossos comprometimentos. Então, se aquela criança veio com câncer, necessitava passar pelo câncer. Mas Deus manda misericórdia. O que é misericórdia? É o Batman aqui de Uruçanga. Vitor e Pedro. Meu amigo cowboy. Né? Era o Wolverine. Então, na verdade, a gente sabe que aquelas crianças precisam passar por aquela dor.
Mas Deus manda misericórdia, manda pessoas, manda ciência para que a gente possa passar por aquilo. Então ele diz, chegou a vez da esperança, da vida eterna, não vamos nos desesperar. Somos espíritos eternos, ocupando corpos físicos compatíveis com as nossas necessidades evolutivas. A Terra pode ser para nós uma escola, um hospital, até um cárcere, mas não é o nosso lar. Como espíritas de fé raciocinada, nós não podemos, de forma alguma, acreditar que a Terra é o nosso lar. De uma forma bem simples, eles dizem no Evangelho para a gente que tem duas pessoas presas numa cadeia. Só que uma tem que passar 20 anos, outra tem que passar 25. E quando chega os 20 anos para aquela pessoa sair da cadeia, quem está do lado se desespera, não quer que vá. Egoísmo puro nosso. Chegou a hora, vai. Vai. Então a vida espiritual é a vida normal do espírito, é eterna. A vida corporal é transitória e passageira, não passa de um instante na eternidade. Então os que vivem na terra com mais dedicação à reforma íntima e às coisas do espírito, esses encontram maiores elementos de paz e felicidade no futuro. Aqui ele está dando a receita, Emmanuel, da cura da depressão e para evitar que a gente se deprima. Ele está dizendo o seguinte, os que vivem na terra com mais dedicação à reforma íntima, quer dizer, reconheça seus erros e vá se curar. E as coisas do Espírito, quer dizer, se vincule, Igreja Católica, Igreja Evangélica, Casa Espírita, se vincule a ONGs, vá fazer o bem para as pessoas. Encontram maiores elementos de paz e felicidade no futuro. Então, qual é o maior medicamento para evitar a depressão e a dor? É você estar fazendo o bem. Então, quando você vê uma pessoa depressiva, seja pela doença física ou por problemas morais que ela esteja enfrentando, pare e analise o que é que ela está fazendo para o bem. Porque, às vezes, a gente acha que o bem tem que ser feito para a nossa família de sangue. E, às vezes, dentro da nossa família de sangue, é onde estão os nossos maiores conflitos. E aí, se eu estou passando conflito com a minha família de sangue e eu me revolto, eu não ajudo ninguém. Porque dentro de casa eu não tenho amor, para que eu vou dar amor para a rua? Então eles dizem, para eles que sofrem mais, em razão do seu afastamento da vida mundana, a morte é um remanso de tranquilidade e de esperança. Emmanuel aqui me deixou tranquilo. Ele está dizendo o seguinte, quando você reconhece os seus erros, você vai se esforçar constantemente para não errar de novo. Então aquele que vai cada vez mais se aproximando do plano espiritual, do conhecimento espiritual, da prática do bem, ele vai reconhecendo as suas imperfeições e vai abandonando seus erros. Mas olha o que o Emmanuel diz aqui. Para eles que sofrem mais em razão do seu afastamento da vida mundana. Então, você deixar de fazer aquilo que você gosta por uma proposta de evolução moral vai lhe doer. Vai lhe doer. Então, às vezes, você diz assim, eu vou fazer palestra. Aí eu vou na casa espírita. Pô, mas eu podia estar fazendo isso. Isso, você gosta. Você abrir mão dessas coisas dói. Aí é o que eles dizem. Nem sempre as pessoas querem abrir mão das suas coisas materiais. Mas na hora da dor, imploram. Aí vem no livro Atenção, Emmanuel dizendo o seguinte, que milhares de pessoas estão implorando cura das suas doenças físicas e morais, mas não para progredir moralmente, mas para continuar nos seus desatinos. Me livra desse câncer, mas eu vou continuar fumando. Me livra disso, mas eu vou continuar, porque eu só quero força para continuar no erro. Aí, às vezes, a gente vê aquela pessoa não progredindo fisicamente para ver se ela progride moralmente. E aí ele diz, o céu ou o inferno estará dentro de cada um, encarnado ou desencarnado. Então, não existe, na visão espírita, um local que seja o céu ou o inferno. O espírito pode estar no inferno, no plano espiritual, se ele estiver extremamente revoltado com a sua vida. Mas ele pode estar em paz no céu, na terra, se ele tiver. As pessoas dizem, Jefferson, mas como é que eu posso ter paz na visão espírita? Aí eles dizem, consciência tranquila. Isso quer dizer, assuma todos os seus erros, admita seus erros, aceite suas dores e recomece a caminhada. Isso é consciência tranquila. Porque nós não somos perfeitos. Não dá para analisar ninguém, porque todo mundo sofre. Se sofre por causa dos nossos erros, faz parte. Vai todo mundo jogar pedra na gente. Mas a partir do momento que você reconhece, a sua consciência começa a melhorar. Só que ninguém desperta a consciência de ninguém.
Ninguém muda ninguém. Nós só contribuímos para que as pessoas façam suas reflexões. Reloginho passa. Então eles dizem: assim, pois, os que pregam que a terra é a única morada do homem e que somente nela e numa única existência lhe é permitido alcançar o mais elevado grau de felicidade que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam aqueles que os ouvem. Essa história de botar carnê em cima da mesa e pedir a Deus para pagar, se você não trabalhar. Se o salário não entrar e você tiver que viver sem aquele salário, faz parte do processo. Faz parte do processo. Busque ajuda. Eles dizem que muitas vezes o orgulho não deixa a pessoa se humilhar e pedir ajuda. Por isso que a fonte da depressão e a fonte do suicídio é o egoísmo. É o egoísmo. Ela não aceita a vida do jeito que está, ela não aceita as pessoas do jeito que são, ela não consegue pedir ajuda e ela se fecha. Então, a partir do momento que a gente sentir que a gente está se afundando, seja na nossa dor ou diante da dor de um próximo, nós precisamos falar. Nós precisamos levantar a mão e pedir ajuda. Por isso que essas pessoas que acabam se matando, muitas pessoas que estão do lado não perceberam. A gente chama isso de olhar solidário. Se todo mundo sofre, pessoal, não caia na ilusão, só porque a pessoa está sorrindo, ela não tem dor. Eu faço parte de uma rede de proteção à vida, e um dos grupos que a gente tem se chama GAS, é Grupo de Assistência Sobrevivente do Suicídio, é do CVV. Esse grupo é um atendimento psicológico para pessoas que tentaram e não morreram e para parentes. Basicamente é o seguinte: quem tentou se matar não queria morrer, ele queria acabar com o sofrimento. Então, a maior causa de suicídio não é os problemas, mas é aquela pessoa diante do problema. Ela não sabe lidar com aquilo que ela está passando. Ela precisa de ajuda. E a maior dor dos parentes é: porque eu não vi. Estava do meu lado, porque eu não vi. Então, a partir do momento que você avança moralmente, que você avança no conhecimento espírita, você se protege e se torna uma fonte de apoio para outras pessoas. É isso que a gente vai fazer na Terra. Resolver os nossos problemas e contribuir com a criação. E contribuir com a criação é poder ajudar o próximo. E encerra dizendo o seguinte. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Criaturas humanas, são nisto que tendes necessidade de vos elevar para compreender que o bem está muitas vezes onde pensais ver a cega fatalidade. É um Espírito falando para a gente. Aquilo que você está vendo como ruim, aquilo é bom. Você vê ruim porque ainda tem uma visão estreita, materialista. Por que medir a justiça divina pela medida da vossa? Para vocês verem que nós somos tão ignorantes que a gente diz o seguinte: primeiro os mais velhos, depois os mais jovens da família dos outros. Porque quando vem na nossa a gente não aceita. Mas vai todo mundo. Vai todo mundo. Então ele diz: podeis pensar que o Senhor dos mundos queira por simples capricho infligir-vos apenas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente, e tudo o que acontece tem a sua razão de ser. Então o nosso grande desafio como espírita é não se afastar de Deus diante das nossas dores e encontrar o sentido. A nossa vida precisa fazer sentido. Um dos maiores motivos que levam as pessoas ao suicídio é quando ela perde o sentido da vida. O sentido da vida é o nosso crescimento moral, intelectual. E a dor é essa ferramenta necessária que muitas vezes nós precisamos, seja física ou seja moral. Então, vamos aproveitar e amadurecer. Que a paz esteja com todos. Nós agradecemos ao nosso irmão Jefferson pelos esclarecimentos que nos trouxe nessa noite, que ele possa seguir como um divulgador do Evangelho de Jesus e na mensagem do Espiritismo, e que essas palavras possam nos auxiliar na nossa caminhada e na nossa evolução. Pedimos agora, pela magnetização das águas, que possa ser colocado nelas o medicamento necessário para o nosso refazimento físico e espiritual. Pedimos pelos nomes que se encontram nas urnas, tanto de encarnados quanto desencarnados. Pedimos por aqueles que sofrem,
nos leitos de hospitais, nos presídios, pelas crianças em situação de abandono, pelos idosos e por todos aqueles que se encontram em situações de dificuldade. Vamos agora nos preparar para o passe. O passe nada mais é que uma transfusão de energia. Energia essa que nos é concedida pela espiritualidade amiga, que nesse momento envolve a todos nós e nos revigora através dos nossos centros de força. E unidos em pensamento, vamos rogar ao Pai a nossa prece de gratidão por tudo que aqui recebemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixes cair nas tentações, mas livra-nos de todos os males, pois somente teu é o reino, é o poder, é a glória, hoje e sempre. Que assim seja. Que possamos voltar aos nossos lares melhores do que quando aqui chegamos. Uma boa noite a todos.